Olá pessoal, professor Cacildo Souza aqui, língua portuguesa, para mais uma aula de revisão ao Enem 2020, no âmbito do projeto #ConectEnem. Nós vamos hoje trabalhar especificamente o conteúdo de funções da linguagem. Ele é muito incidente nas provas do Enem, desde 2009, quando o Enem foi reformulado, mas antes também já caía. E nós hoje teremos algumas questões em relação a essa temática, mas vamos começar também fazendo as devidas considerações na parte teórica. O que são funções da linguagem? O que funções da linguagem têm a ver com elementos da comunicação? Então nós vamos iniciar fazendo essa introdução. É uma introdução, mas é um embasamento também, e vocês vão, com as questões, poder entender melhor esse conteúdo. Nós temos a seguinte definição para funções da linguagem. A linguagem, por ser complexa e abrangente, é empregada tendo em vista várias finalidades específicas: exprimir sentimentos, informar, interagir, explicar elementos da própria linguagem, refletir, dentre outras situações. Desse modo, dizemos que ela tem diversas funções, as quais são determinadas de acordo com o elemento comunicativo em que ela esteja centrada, o elemento da comunicação. Então, essa definição inicial mostra muito do que são as funções da linguagem. A linguagem tem diversas funções, né? No ato comunicativo, você tem emissor, receptor, mas para que emissor e receptor mantenham essa interação, há outros elementos necessários para que o processo comunicativo aconteça efetivamente. Se vocês observarem aqui no diagrama, vocês terão uma noção visual melhor de como funciona esse processo. Você tem as funções da linguagem e o elemento comunicativo que essa função representa abaixo. Por quê? As funções da linguagem seguem os elementos da comunicação. São 6 elementos da comunicação, portanto, 6 funções da linguagem. Então, em cada mensagem, em cada ato comunicativo, um desses elementos, ou mais de um, são, vamos dizer, destacados, enfatizados. Quando esse elemento é enfatizado, a função da linguagem predominante é determinada justamente por ele. Por exemplo, função emotiva, que você tem no primeiro balão aí, no balão vermelho, no círculo vermelho. Função emotiva acontece quando é destacado o emissor. Já a função conativa, no círculo verde, do lado direito, vai acontecer quando a figura do receptor for a mais destacada, for a enfatizada, no caso aí do ato comunicativo. Mas entre emissor e receptor nós temos a função referencial, que é aquela centrada no contexto, no referente, nos fatos. O que predomina é o assunto, que importa naquele momento, que está em posição de destaque. Você tem a função poética, cujo destaque está na mensagem. Então, quando a mensagem, pela maneira como é elaborada, pelo modo como é construída, a beleza, por exemplo, do som ou da estética, quando isso se destaca, você tem a predominância de função poética. A função fática é aquela pela qual você testa o canal de comunicação, você enfatiza esse canal para iniciar contato e para verificar se esse canal está sendo satisfatório no ato comunicativo. Então, quando a função fática acontece, é porque nós temos o destaque para o canal. Enquanto você tem a função metalinguística, que está centrada no código. O código explica a si próprio quando isso acontece. Quando esse destaque está exatamente nesse código, a função é metalinguística. Se nós fôssemos fazer aqui uma analogia,
fôssemos exemplificar esse processo que nós estamos realizando agora, eu, emissor, como professor, vocês, receptores, então nós já temos aí o ato comunicativo acontecendo, o canal que inicialmente seria de voz, aqui nós temos o canal tecnológico espacial, porque por via dos processos comunicativos tecnológicos, ou internet, ou se fosse a televisão, no caso, então você tem aí o canal. O código é a língua portuguesa, que é o que nós estamos usando. Nós estamos também enfatizando a função metalinguística, porque a língua portuguesa explica a si mesma. E nós temos aí, se nós tivéssemos, se fosse o caso, nós poderíamos ter, dependendo da mensagem que eu emitisse aqui para vocês, se fosse bem elaborada no sentido estético ou sonoro, nós teríamos aí a ênfase na função poética, ou se eu estivesse aqui me lamentando, reclamando de alguma coisa ou me admirando de algo, nós teríamos aí a ênfase no emissor e, portanto, função emotiva expressiva. Essa introdução para nós nos embasarmos das funções da linguagem, conteúdo muito presente nas provas do Enem. Agora nós vamos iniciar a resolução das questões. Pela resolução de questões, nós teremos uma noção melhor dessa teoria inicial, desse pequeno embasamento que tivemos. Questão número 1. Você tem o texto desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Primeira coisa que você deve observar. A ênfase aí está na primeira pessoa. Desculpem-me. Não dá para fazer uma crônicazinha hoje, simplesmente não dá, não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci, olha a primeira pessoa, recados chatos. Então, o que está expresso aí são as emoções ou as visões particulares do emissor. Quando isso ocorre, você já tem como identificar a função da linguagem, o que é que predomina. Sempre observando num mesmo texto, numa mesma enunciação, você poderá ter até as 6 funções da linguagem ali presentes, mas você vai analisar aquela que se destaca. Podem se destacar 2, não obrigatoriamente se destacará apenas uma função da linguagem. Então vamos para o enunciado. O texto aí que vocês têm já dá uma ideia do que venha pela frente. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, aquilo que eu acabei de falar, né? Com o predomínio entretanto, de uma sobre as outras. Você pode ter as 6, mas uma predominará. No fragmento da crônica Desabafo, o próprio título Desabafo já nos dá também uma noção do que isso expressa. A função da linguagem predominante é a emotiva ou a expressiva. Então, vejam que o Enem, como eu já falei em outras oportunidades, o exame não exige do candidato que memorize os conceitos, porque muitas vezes esses conceitos já vêm nos textos ou nos enunciados. Eles não estão preocupados se você decorou, se você memorizou o nome das funções da linguagem. Ele quer que vocês contextualizem esses conceitos. Eu sei o que são as funções, mas não é essa a prioridade. É em sabendo que a função aqui é emotiva ou expressiva. Por que eu identifico como essa função? Então eu vou para as justificativas, para aquilo que faz desse texto um texto enquadrado na função emotiva ou expressiva. Sempre lembrando, a função emotiva ou expressiva é aquela cujo destaque está no emissor. Se eu sei disso, basta ler com cuidado as alternativas e decidir pela resposta correta. Observem, na letra A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Já vamos descartar.
esse texto não está preocupado em abordar o próprio código. Não é a língua portuguesa explicando a si mesma, ou não é vamos dizer, um experimento de uma disciplina, por exemplo, física, servindo para explicar elementos da própria física. Não é uma sinopse, não é o código explicando a si próprio. Então, letra A já descartada. Se fosse, seria a função metalinguística. Então, o que se quer aqui é o conceito. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Enunciador, emissor. Atitude, está nervoso, está chateado, são recados chatos que estão na secretária. Não vamos descartar a letra B. Letra C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Cuidado com esses conceitos. Locutor, interlocutor. Locutor é o emissor. Interlocutor é o receptor. Quando ele fala, por exemplo, na letra B, enunciador é sinônimo de emissor e é sinônimo de locutor. Mas interlocutor é o que recebe a mensagem. E nós não observamos aí o texto centrado no receptor, que seria a função conativa da linguagem, a função apelativa, aquela em que o receptor é induzido a se comportar de determinada maneira, nos textos publicitários e tudo mais. Então não é a letra C. Na letra D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Quando é que o referente se sobressai? Quando ele é o foco, quando é um assunto. Por exemplo, uma notícia. O foco é o assunto, não é a mensagem, não é o emissor, não é o receptor. É o próprio assunto, é o referente. São os fatos que estão ali como destaques e não qualquer outro elemento. Não é a letra D. E na letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quando isso acontece, nós vimos no diagrama, quando se tenta testar ou manter a comunicação, testar o canal ou manter a comunicação, você tem predominância de função fática. Portanto, letra B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. É a atitude, é a primeira pessoa, são as impressões particulares, as visões ou as emoções desse enunciador, desse emissor da mensagem, ok? Portanto, número 1, letra B, acho que ficou claro aí para vocês. Qualquer coisa, voltem o vídeo, vejam outras fontes sobre o assunto que está sendo tratado na videoaula, complementem os estudos para que a preparação seja completa. Questão número 2, eu acho essa gravura uma das mais fantásticas que eu conheço. É importante saber do conteúdo, mas é importante também ter percepção das coisas, a noção de percepção. Saber o que está sendo colocado ali. Mesmo que você saiba do conteúdo, mas se você não tem percepção, você pode deixar de acertar uma questão dessa natureza. Se vocês observarem aí, o que é que nós temos? É uma tela, vamos falar no popular, um desenho de uma mão que desenha outra mão. Então, o que é que nós observamos aí? O desenho mostra o processo do desenhar. Percebem isso? Concordam com isso? Observem. O desenho é uma mão desenhando outra mão. Se vocês observarem, vocês vão perceber que é assim que acontece esse processo. Então, se eu uso uma gravura para mostrar como eu faço essa gravura, isso lembra o quê? É um código, a arte plástica aqui, servindo para explicar o processo de composição dessa própria arte. Quando isso ocorre, nós temos função metalinguística. É muito abstrata essa função. Todas são, mas essa parece se destacar nessa abstração. Então, observem bem, nem sempre a prova do Exame Nacional do Ensino Médio quer que você memorize a nomenclatura. Nem conceitos, nem nomenclatura, mas muito menos a nomenclatura. Essa é uma questão de funções da linguagem que não vai falar em nenhum momento o nome da função da linguagem. Observem no enunciado. Observe acima essa gravura de Escher. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se com frequência. Então,
Onde é que nós observamos esse processo, mas agora na linguagem verbal? Lembrando que nós estamos com uma gravura, então isso é linguagem não verbal. Agora, esse mesmo processo transferindo para a linguagem verbal, qual é a alternativa correta? Nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante? Não. Quando se registra uma ocorrência, você está centrado no referente e não no código. Nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade, não, aí não é uma questão de comparação. Nem se fala em funções da linguagem aqui. Em algumas alternativas nem se tem a referência dessa função da linguagem, a letra B, por exemplo. Então nem passa pela letra B a cogitação. Se fossem, os textos publicitários aí estivessem com sentido de convencer o receptor, aí tudo bem, você teria algo de funções da linguagem, que seria a função conativa ou apelativa, aliás. Na letra C, na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que trata, aí seria uma coisa muito formal, distante, isenção e distanciamento. Não existe isenção e distanciamento aí mesmo. Na letra D, na literatura, quando o escritor se vale das palavras, palavras, para expor procedimentos construtivos do discurso. Olha só, eu vou tratar do discurso, palavras tem a ver com discurso, e vou usar esse discurso para expor procedimentos dele mesmo. Aí já se assemelha ao processo que está contido lá na gravura de Escher. Não vamos descartar a letra D. Vamos apenas observar a letra E. Nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Também não. Então, o que sobra aí é a letra D. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Eu estou usando palavras para explicar procedimentos que ajudam a compor mensagens, que ajudam a compor o discurso, e o discurso é composto de palavras. Aí você teria a função metalinguística. Resposta, letra D. O que está na letra D é o que se assemelha, na letra D é linguagem verbal, se assemelha com o que está na gravura, que é linguagem não verbal. Mas o processo é o mesmo. Resposta, letra D, na número 2. Qualquer coisa, voltem, como eu já falei, para que vocês possam compreender melhor. Questão número 3. Questão número 3, você já começa com diálogo. Se começa com diálogo, aí você já vê a palavra telefone, então você já tem que imaginar, existe um canal aí sendo testado. Porque o alô que você diz ao telefone, hoje quase não se usa o telefone dessa maneira tradicional, mas até nos aplicativos, nas redes sociais que se valem do diálogo, você tem esse termo alô, ele não desapareceu. Alô? Quem fala? Como? Quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, o que é que se percebe aí de Carlos Drummond de Andrade, Contos de Aprendiz? O que é que se percebe aí? Que existe uma tentativa de, em um primeiro momento, estabelecer a comunicação, mas depois de manter. Quer-se testar o canal, quer-se manter o ato comunicativo e, portanto, há uma negociação entre emissor e receptor. Quem fala, com quem deseja falar, não lembra mais da minha voz. Então, tudo isso são negociatas, vamos dizer assim, transferindo o significado no processo comunicativo. O processo comunicativo é uma negociação, né? Não é à toa que dial quer negociar em inglês, aí diálogo, dialógico. Então, vamos observar esse tipo de processo. Existe uma tentativa de manter o ato comunicativo e existe aí um teste do canal de comunicação. A ênfase, portanto, está no canal e não em qualquer outro elemento comunicativo. Quando a ênfase está no canal,
pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor, predomina no texto a função. Metalinguística, qual é o elemento destacado? O código. Então não é fática. Fática acontece quando o destaque é o canal. Portanto, nem vou me aprofundar no suspense. A resposta é a letra B, porque referencial, o termo já indica, está centrada no referente, emotiva, centrada no emissor, e conativa, centrada no receptor. Portanto, questão número 3, bem simples, é para quem domina o conceito de função da linguagem. Resposta letra B, função fática, quando o canal está em destaque. Ok? Metade da nossa aula já se foi. E eu espero que vocês estejam compreendendo. E se não compreende, pessoal, vamos comentar aí no vídeo, fazer o comentário, porque nós, na medida do possível, tiraremos, sanaremos essas dúvidas. Quando vocês assistirem a essas videoaulas, vocês interajam aí no canal da Nona Direc, na hashtag ConectEnem. Questão número 4. Vamos analisar esse texto e depois responder uma questão relativa a funções da linguagem. Sempre lembrando que nas 2 primeiras aulas eu fiz uma revisão mais geral, 2 primeiras aulas de português. Na terceira aula, nós trabalhamos um conteúdo específico de TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, e agora na 4ª aula também estamos trabalhando um tema específico, que é o de funções da linguagem. Ao hipotrélico, o termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição, que lhe apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático, sem graçante imprisido, ou talvez vicedito. Indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Soube mais que, tratando-se de palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Que texto, né? E aí nós temos Tutameia Rosa, é o nome da autora, Terceiras Histórias, Rio de Janeiro, editora Nova Fronteira. Esse texto, o que é que ele nos lembra? Nos lembra a definição de um dicionário, um verbete. Não de maneira convencional, porque, como nós temos aí, é um texto literário, querendo ou não, há a literalidade presente, mas o que vocês têm que observar é o formato, as intenções. Qual é a intenção desse texto? É a de conceituar, a de definir um termo. E como isso ocorre de modo semelhante ao que acontece nas enciclopédias, das gramáticas e nos dicionários, nós já temos um indicativo aí de qual função da linguagem esteja predominando. Então vamos para as questões, a questão com o enunciado e as alternativas, para que possamos responder. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, Guimarães Tutameia Rosa, para quem não sabe, depreende-se a predominância de uma das funções da. Então, é uma das funções da. Quando ele diz isso, funções da linguagem, qual aquela que está predominando, aqui você tem a nomenclatura. Aí é função com um nome específico. Se eu falei lá que nós temos a ideia de definição de um termo, ou a intenção principal é definir um termo, ainda que de modo não convencional, você não tem como errar essa questão. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua, por isso a utilização de vários sinônimos e definições. Referencial, pois o trecho tem como principal objetivo discorrer sobre um fato que não diz respeito ao escritor ou ao leitor, por isso o predomínio da terceira pessoa. Observem sempre os conceitos estão corretos. Fática, pois o trecho apresenta clara tentativa de estabelecimento de conexão com o leitor
por isso o emprego dos termos sabe-se lá e tome-se hipotrélico. Poética, pois o trecho trata da criação de palavras novas, necessária para textos em prosa, por isso o emprego do hipotrélico. Expressiva, pois o trecho tem como meta mostrar a subjetividade do autor, por isso o uso do advérbio de dúvida, talvez. A minha definição inicial, se vocês observarem aqui, ao hipotrélico, o termo é novo, de impensada origem, ainda sem definição, a ideia é definir um termo. Então, metalinguística é a resposta. Quando um termo da língua portuguesa é explicado pela língua portuguesa, pela própria língua portuguesa, você tem o código explicando a si mesmo. E isso caracteriza-se como função metalinguística. O trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua, por isso a utilização de vários sinônimos e definições. Não seria referencial, não seria fática. Poética você poderia achar, mas não seria poética por se tratar da criação de palavras novas, não seria necessária para textos em prosa. Não é esse o ponto. E expressiva e emotiva era se destacasse a figura do emissor, o que não ocorre. Ocorre em um pedacinho ali, mas o que se tem aí de predominância é a conceituação de um termo que faz parte da língua portuguesa. Portanto, resposta da questão número 4, letra A. Questão número 5 vai abordar uma letra do compositor Chico Buarque. Compositor aí carioca, né? Então, Chico Buarque colocou nessa composição que é chamada Carioca, lançada em 2006, surgiram outras naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes, com tantos filmes na minha mente. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Então, quando você analisa essa letra, você tem aí traços de função poética, você tem traços de função emotiva, mas por aí, né? Poética, emotiva, você não tem aí um apelo para o receptor muito forte. Então vamos trabalhar com funções poética e emotiva ou expressiva. Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar, olha o termo, a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em mais uma questão que não exige de você, candidato, que se memorize o nome da função. Mas é que, aprendendo a função, a memorização do nome vem naturalmente. Então não é foco a memorização. Se ele fala numa função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico, subjetividade do eu, função emotiva e expressiva. Mas ele não está perguntando qual é a função. Ele conceitua, ele na verdade, identifica a função sem dizer o nome, pelas características, e quer que o candidato, você, identifique o verso ou os versos em que essa intensidade está destacada, está marcada. Naturalmente ela sorria, mas não me dava trela. Tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. Surgiram outras naturalmente, sem nem me olhar na cara. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Se vocês observarem, se quer aí a subjetividade do eu lírico ante as atrizes, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Então isso aí, subjetividade total. Porque quando você diz surgiram outras, sem olhar a minha cara, até que existe, mas a intensidade mesmo você encontra no que está presente na letra E. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim.
está claro, está enfatizado aí que é um sentimento dele e não necessariamente se repete em outras pessoas, ok? Vamos para a nossa última questão. Hoje a aula foi mais breve, talvez, do que outras, porque é um conteúdo só. E funções da linguagem é você captar os conceitos. Captou os conceitos, você faz. Lembrando que normalmente 2 ou 3 questões você tem tido por Enem nessa prova. Então já dá para garantir aí uma pontuação bem interessante. Vamos para a última questão da aula de hoje. Questão número 6. Vocês podem questionar, mas essa questão não aborda diretamente as funções da linguagem. Concordo. E foi de propósito que nós colocamos essa questão. Se vocês observarem, trata-se de uma gravura acompanhada de um pequeno trecho. É um texto publicitário. Texto publicitário, por essência, ele tenta atingir um público. Se tenta atingir um público, foca no receptor. Sempre, dentre outras finalidades, existe a de fazer o receptor aderir a determinada ideia, mesmo que não seja o propósito principal, mas sempre existirá essa característica. Se vocês observam aí a gravura de algumas árvores, de várias árvores, não identifiquei se são eucaliptos, mas vocês observam aí, isso não interfere na análise à questão. É dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. O que são esses títulos? O que eles representam? Representam livros infantis. E o que tem a ver livros infantis com árvores e com funções da linguagem? A questão em si é de gênero textual, porque enfatiza-se o gênero cartaz publicitário, gênero discursivo, cartaz publicitário. Mas dentro da concepção de gênero, como é um gênero que tenta atingir o público, implicitamente você tem funções da linguagem aí como conteúdo secundário. Isso acontece em várias questões do Enem, por isso que eu abordo essa especificamente hoje, esta que está presente aqui, porque vocês vão encontrar isso em resoluções de provas ou de questões que vocês fizerem durante a preparação. Então, nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa a... Então, a questão é de gênero textual, de linguagem verbal e não verbal e de funções da linguagem. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Não é justificar prejuízos. Ninguém vai fazer uma propaganda justificando prejuízos ao meio ambiente. Olha, nós precisamos derrubar árvores. Me desculpem, mas eu preciso fazer isso. Não é assim que vai acontecer, né? Você tem incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial, mas a intenção em si não é incentivar a leitura de obras literárias, porque senão isso foge à finalidade do cartaz. O cartaz é publicitário, não esqueça. E a empresa é de papel e celulose. Se fosse uma editora, aí tudo bem, mas é uma empresa que fabrica papel. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Seduzir o consumidor tem muito a ver com função conativa ou apelativa da linguagem. Será? Vamos deixar a letra C aí no cadastro. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Não, ninguém está aliando, pelo amor de Deus. Conectar desmatamento a clássicos da literatura. Jamais, seria bizarro, seria estranho e esdrúxulo. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Vamos ficar entre C e E. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Por que não pode ser a letra C?
pelo que está lá no enunciado. Se a empresa é de papel e celulose, esse anunciante não está relacionado às histórias clássicas da literatura universal. Por mais que ele seja simpatizante, que ele se mostre aí, mas não é essa a intenção. A intenção é mostrar que a empresa, porque as empresas que produzem papel, muitas vezes são taxadas de, vamos dizer, destruidoras do meio ambiente, que não fazem nada para repor aquilo que retiram para a sua atividade. Então, a intenção aí, como o texto é publicitário, é construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável. Então, ele alega que é sustentável a produção de livros. Então, o que é que se quer dizer aí? Que ao construir as suas atividades com base nessa floresta, eles estão aí também na mesma situação que as pessoas que precisam, as editoras que precisam produzir os seus livros estão. Ou seja, essa floresta precisa ser preservada. Eu exploro essa floresta, mas eu entendo que ela precisa ser preservada, porque senão Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov não vão mais ser produzidos. Então, é de fato a intenção de se construir uma imagem positiva. Está exaltando a floresta da qual eles retiram material para produzir papel e celulose. Então, resposta aí, letra E da questão número 6. Espero que vocês tenham apreendido essa aula de hoje com funções da linguagem, um conteúdo muito interessante e para o qual você tem muitas fontes que complementem os estudos, os próprios livros didáticos trazem. Espero que essa aula sirva para complementar esses estudos e para abrir novas portas em relação ao conteúdo. O professor Cacildo Souza agradece aí a sua atenção e volta numa outra oportunidade com mais uma revisão dentro do projeto #ConectEnem. Até mais.